texto que eu li, Hebreus capítulo 13, é um texto que fala de assuntos, de temas práticos da vida. É interessante a gente trazer essas mensagens, principalmente assim nos cultos, quarta-feira, porque uma coisa que eu sempre digo para os irmãos, que o crente, nós, a gente tem um hábito de as coisas espirituais, no sentido as coisas do reino de Deus, às vezes a gente levar tudo para um lado espiritual. Tudo. O crente tem essa mania. Tudo ele leva para o lado espiritual. Eu estava conversando com um rapaz um dia, aí ele estava falando para mim que eu estava passando um aperto na minha casa, não tinha nada mais de alimento, estou na prova. Aí eu até brinquei com ele assim, como eu já conheço, né? Crente é assim, né? Ele falou, aí eu falei para ele assim, provavelmente você está esperando Deus fazer um milagre, né? Aí ele riu, falei, estou esperando Deus usar alguém para enviar um alimento para mim, dar um dinheiro. Aí ele falou assim, é verdade, isso já aconteceu. Aí eu disse para ele, então, a gente leva as coisas tudo para o lado espiritual. Aí eu disse para ele, a Bíblia diz assim, comunicai com os santos nas suas necessidades. Por que a Bíblia diz para você comunicar com os santos? Com os santos é com aquelas pessoas que fazem parte do contexto da família, da igreja. Porque não é toda hora que Deus vai fazer milagre, meu irmão. Se fosse todo dia, fosse igual você comprar pão, não seria milagre. Todo dia eu vou na padaria com pão. Isso não é milagre. É o milagre de todo dia. Eu estou dizendo o milagre que a pessoa espera, que Deus todo dia vai mandar o corvo lá igual fazia com Elias, mandar pão e carne todo dia. Não vai. Tem o dia que você tem que comunicar, meu irmão, tem que falar. E a Bíblia, por que isso? Porque a gente como crente, às vezes tudo a gente quer levar para o lado espiritual da coisa, que a gente achar que todo dia Deus vai mandar um anjo lá na porta. Às vezes o anjo que Deus vai mandar, Deus nem vai mandar, ele já mandou. É um irmão da igreja, é o pastor, é uma irmã, é alguém. Às vezes a pessoa está no aperto, está numa dificuldade, mas ele não compartilha com o seu irmão, com a irmã. Sempre, eu digo que a gente sempre tem que ter alguém de confiança. A gente vive um tempo, o mundo hoje é o mundo da indiferença, do individualismo. Mas todo mundo deve ter alguém de confiança, que você confia, para você compartilhar alguma coisa da sua vida. Coisas da vida, a gente deve ter isso. E é interessante que a Bíblia sempre ensina isso para a gente. O texto que eu li, que nós lemos, diz assim o primeiro versículo. Permaneça o amor fraternal. O que é o amor fraternal? O amor fraternal é o amor entre irmãos. Por quê? O amor, ele tem vários aspectos do amor. Tem vários aspectos. Tem várias maneiras de você ver, de você entender o amor. Tem pessoas que vê o amor com o amor eros, né? Só olha para esse lado. Tem vários sentidos, mas eu vou pegar aqui. O amor fraternal é o amor que você olha para a pessoa como irmão, como alguém que você dá um abraço, alguém que você ajuda, que você estende a mão. E a Bíblia diz assim, permaneça o amor fraternal. Olha a Bíblia incentivando isso, permanecer o amor fraternal. Aí, como que a Bíblia vai explicar sobre isso, o amor fraternal? Versículo 3, olha como isso mexe com a gente. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. O escritor aos Hebreus, ele diz aqui, irmãos, para a gente lembrar dos presos. Como que normalmente a gente lembra dos presos? Ele tem que sofrer, ele tem que apanhar, ele tem que pagar pelo que ele fez.
Eu não estou tirando a questão do direito em si, da aplicação da lei. Eu estou dizendo de nós como cristãos. O que a Bíblia nos ensina a gente fazer é a gente lembrar dos presos, para a gente pensar no que eles sofrem, no que eles vivem, como é difícil, porque existe N situações que faz a pessoa chegar num ponto desse. Mas nós, como cristãos, a Bíblia nos ensina a gente lembrar dessas pessoas. Tanto é que em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 36, Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai ensinar isso. Que ele esteve preso e fostes ver. Olha o que Jesus falou. Jesus disse assim, ele vai dizer àqueles que estiverem à sua direita, aqueles que o conheceram. Por que ele vai dizer que o conheceram? Porque ele disse assim, porque eu estive preso e vocês foram me ver. Eu estava nu e vocês me vestiram. Irmãos, essa visão que nós, que os cristãos, que nós servos de Deus, devemos ter da vida prática, isso é muito sério. Foi Jesus quem falou isso. Jesus falou isso daquelas pessoas que estavam do lado dele. Jesus disse assim, eu vou dizer àqueles que estiverem à minha direita, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive nu e vocês me vestiram. Sabe o que acontece hoje no cristianismo? Tem pessoas que chegam num púlpito de uma igreja para pregar e a pessoa fica se esnobando, dizendo, eu tenho sei quantos pares de sapato. A Rafaela sabe, eu fico revoltado com isso. Eu já saí de dentro de igreja com mulher pregando, falando que tem 20 pares de sapato. E eu lá pensando, meu Deus, não é isso que Jesus ensinou. Jesus disse assim, se alguém estiver precisando, querendo pleitear contigo e pedir para você a túnica, dá também a capa. Se alguém, irmãos, o cristianismo, isso é o capitalismo, as propagandas da internet, da televisão, que ensina isso. O artista mostra a casa dele e milhares de pares de sapato, de roupa, e aquilo ali é uma influência para a sociedade. Mas, irmãos, o cristianismo, ele tem que viver o oposto da cultura do mundo. O que Jesus ensinou é que se eu tenho 2 pares de sapato e o meu irmão não tem nenhum, eu tenho que dar um para ele. Né? Eu vou comprar aqui, tem 10 pares de sapato. Pregador, fui pregar na igreja, num lugar pobre no Rio de Janeiro, pregador pregando, falou, meu sapato é couro alemão. Eu falei, é um atribulado mesmo, né? Vem aqui na periferia do Rio, lugar de gente pobre, para dizer que tem sapato de couro alemão. Você, irmão, você saiu da sua casa para saber o tipo do meu sapato. O meu é simples, é daqui mesmo, te espero feliz. Mas assim, você saiu da sua casa para saber que tipo que eu calço de sapato? Você saiu da sua casa para saber que tipo de roupa que eu visto? Obviamente que não, meu irmão. Nós viemos para a casa de Deus, para o templo, para ouvirmos a palavra de Deus e alimentarmos a nossa alma e termos esperança da vida eterna com Deus. Então, o que Jesus ensinou são práticas da vida, coisas que nós, como cristãos, devemos colocar em prática. E a Bíblia, e aqui nesse capítulo, o escritor, ele usa sempre a palavra lembrar. Ele fala, lembrai-vos dos pastores, no versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. No versículo 16, diz assim, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Irmãos, vou voltar, versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Você sabe o que é beneficência? Beneficência, no original aqui, né, o Novo Testamento foi escrito no grego. O original no grego, beneficência é
boas práticas, boas ações e boas atitudes. Então, beneficência, aqui que o escritor está dizendo, ele está dizendo, e não vos esqueçais da beneficência, que é o quê? Boas práticas, boas atitudes. O que é atitude, meu irmão? É aquilo que te tira da teoria. Por quê? A gente vive um evangelho que incentiva muito a teoria. Mas só que o evangelho é prática, meu irmão. O evangelho é prática. Aqui, ó, o escritor está dizendo, e não vos esqueçais da beneficência. O que é beneficência? São boas práticas, boas atitudes e boas obras que a gente deve fazer. Então, isso é beneficência. Ele diz, e não vos... Eu estou sendo repetitivo para a gente gravar isso. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Essa comunicação aqui não é comunicação no sentido de falar. Comunicação aqui é koinonia. Koinonia é uma palavra até muito conhecida na igreja. Koinonia é a palavra no grego que significa comunhão. Então, aqui o escritor está falando, e não vos esqueçais da comunhão. E o que é comunhão? É tudo em comum. Ou seja, aquilo que eu tenho, eu posso compartilhar com você. Isso é comunicação que vem da palavra koinonia. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que nós devemos fazer isso. Que essa é uma prática cristã. Uma coisa que eu digo para os irmãos que Jesus ensinou, que eu estou citando aqui, Jesus disse assim, ó, eu vou dizer para aqueles que estiverem à minha direita, vinde, bendito de meu Pai, porque eu estive fome e me deste de comer. Ele disse, ó, eu estava enfermo e fostes ver-me. Irmãos, eu vou pegar essa palavra aqui, que está no capítulo 25 de Mateus, que Jesus falou, estava enfermo e fostes ver-me. Vocês sabem que a igreja, ela muitas das vezes, ela funciona mais dentro de uma organização do que às vezes como membros da igreja. Como assim? Como que você vai entender o que eu estou dizendo? Porque se eu disser assim, irmãos, por exemplo, vamos montar uma equipe de visita. Vou montar a minha equipe de visita. Tem eu, tem o irmão. E normalmente a equipe de visita, a gente monta e depois ela acaba. Né? Daqui a pouco some, todo mundo para de visitar, é assim mesmo. É assim. Por que isso acontece? Porque o que a Bíblia está ensinando para nós aqui são coisas que nós, individualmente, como pessoas, que devemos fazer. Não é coisa institucionalizada, não é uma instituição que vai montar um grupo. Meu irmão, isso deve existir em nós. Você sabe por quê? Ainda mais nos dias que nós vivemos. Nós vivemos no mundo do individualismo. As coisas do mundo, a modernidade, a tecnologia, né? As pessoas nunca foram tão individuais, tão isoladas, como nos dias de hoje. Por quê? As pessoas hoje têm recursos para elas ficarem em casa. Eu sempre falo isso aqui, depois da internet, meu irmão, da rede social, as pessoas se isolaram, cada um. Você vê a história de família que o pai está na cozinha conversando com o filho que está no quarto, pelo WhatsApp ou por outros meios. Não existe comunicação. As pessoas não se assentam mais na mesa na hora de comer. Por exemplo, 12 irmãos, né, da minha casa. Então, na hora de comer, pequeno, meu pai nem televisão ele usava de jeito nenhum. Então, na hora de comer, era todo mundo junto. Quem não estava na hora, perdia, acabava, estava fora. Isso era uma coisa tão boa, tão agradável, que até hoje, né, porque o Mateus, pequenininho, mas já nasceu no mundo da tecnologia. Então, se eu não pegar ele,
ele vai ter outro hábito. Mas não, você desliga a televisão e vai comer aqui sentado. Essa é a minha regra, a regra que eu fui criado. Então, vai comer? Não, vai desligar a televisão. Vai. Por quê, irmãos? Porque a comunhão não existe. Hoje as pessoas, elas ficam uma do lado da outra, mas não fala nada. Todo mundo conversando com o outro. Está perto de um e falando com o outro, lá no Japão. Ao invés de falar com a pessoa que está aqui. Mas a tecnologia hoje está trazendo mudando o hábito da sociedade, mas isso tem sido uma coisa ruim para a sociedade. E isso, você acha que isso não vai interferir na igreja? Claro que vai, porque a igreja é um extrato da sociedade, meu irmão. Tanto é que tem pessoas que usa telefone dentro da igreja. Né? Ao meu ver, isso é o fim do mundo. Crente que está dentro da igreja. E o bom que está gravando ali, né? Depois alguém vai assistir. Pessoas que vão para a igreja levar telefone para usar qualquer tipo de coisa. Eu digo logo a verdade, irmão, fica em casa, não precisa vir não. Pode ficar em casa. Tem alguém obrigado a estar aqui na igreja? Não. Você está aqui porque você sentiu no teu coração o desejo de estar no templo, na casa de Deus. Se a pessoa vem para a igreja para mexer no telefone, eu falo logo, pode ficar em casa, irmão. Está precisando mexer no telefone? Fica em casa. A pessoa vem para dentro da igreja para mexer em WhatsApp, Facebook, Instagram, um montão de coisa. Fica em casa. O templo é lugar de adorar a Deus. Diga-se de passagem, eu já falei aqui para os irmãos. Eu nunca vi um povo tão mal educado na adoração ao seu Deus como o povo cristão. Você já viu como o budista reverencia? Você já viu como o católico reverencia? Você já viu como o muçulmano reverencia? Você já viu... Tira o cristão no sentido do evangélico. Tira o evangélico, bota as outras religiões. Vê como eles cultuam o seu Deus. Agora, as pessoas para cultuar o Deus, que a gente diz que é o único Deus, a pessoa, é o único Deus, é o Deus verdadeiro. É o culto mais bagunçado, é o culto mais desorganizado, mais irreverente. Irmãos, isso é uma coisa tão séria, isso é uma coisa tão importante, porque eu vou dizer uma coisa, Jesus disse, Deus disse que a sua glória, a glória dele, ele não divide com ninguém. Porque ele é o rei da glória. E como nós cultuamos a esse Deus que é o rei da glória. Eu quero dizer uma coisa para você. O mundo que tem criado esse individualismo, essa divisão, essa separação das pessoas, tem levado esse comportamento para dentro da igreja, do cristianismo, de forma que às vezes as pessoas não querem nem compartilhar as suas coisas. Eu digo para os irmãos, existem práticas que a igreja pode fazer, mas não como uma... Irmão, vamos organizar um movimento. Eu digo aqui para você, você é a igreja somos nós, a igreja são as pessoas. O templo, ele pode e vai acabar, mas a igreja de Deus somos nós, irmãos. E outra coisa, a igreja de Deus é um organismo vivo. A igreja de Deus não é uma organização. A organização é a instituição que a gente organiza para fazer o culto, para ter liturgia. Isso é uma organização. Mas a igreja de Deus é um organismo. O que é organismo? É algo que está dentro de você que funciona. Que se parar de funcionar, você morre. Então a igreja é um organismo vivo. Que funciona. E preste atenção aqui que eu vou dizer para você. Você como um órgão, como um corpo de Cristo, você pode funcionar, meu irmão. Você pode ser ativo. Você pode fazer alguma coisa no reino de Deus. No mundo que a gente vive hoje, do individualismo, de cada um cuidando de si. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. Você quer ver uma coisa poderosa? Que se cada crente
fizer, eu não estou dizendo como vamos organizar uma equipe, não é isso que eu estou dizendo, eu estou sendo bem claro, eu estou dizendo se você, como crente, como organismo vivo que é crente, servo de Deus, você sair da sua casa para visitar uma pessoa, dizer, você vê que faz o quê? Eu vim aqui, irmão, só para ver se você está bem, eu vim aqui para te ver, não vim falar mais nada não, eu não vim pedir nada, não vim nada, eu vim aqui para te dar um abraço. Quanto tempo que a gente não se vê, o mundo está tão corrido. E outra coisa que já vou aproveitar que falar para os irmãos, você é crente, vai visitar uma pessoa, não precisa falar nada da religião, se ela não é evangélica, não fala da religião dela, não fala de nada. O que as pessoas precisam é do seu abraço, só o fato de você estar ali, sabe por quê, meu irmão? Se você está ali, você é servo de Deus, você está levando a presença de Deus. E é isso que muda, sabe que às vezes as pessoas, até com família, às vezes tem pessoas que ficam anos sem ir na casa, às vezes uma pessoa que é parente, família, e às vezes aquela pessoa está lá até morrendo, precisando de você. A tua presença ali vai levar Jesus para aquela pessoa. Você não vá na casa de pessoas, independente da religião dela. Não precisa falar nada, tem crente, até porque, diga-se de passagem, tem crente, claro, eu estou dizendo para visitar, mas o crente que tem entendimento, tem crente que não pode visitar, né? Vai chegar na casa da pessoa e vai perturbar mais a pessoa do que se não fosse. Porque se vai visitar alguém, leva paz para aquela pessoa. Não precisa entrar em detalhe, em confusão. Tem pessoas que vai conversar, ele arruma mais contenda do que traz paz e alegria para alguém, né? O que nós precisamos, irmãos, é levar a paz de Deus que está no nosso coração para as pessoas. O mundo precisa de paz. E a paz de Deus está com quem? Está com a gente. Eu sempre digo isso aqui para os irmãos, e foi interessante hoje. A Rafaela falou uma história para mim, interessante, que eu não vou falar o nome da pessoa porque está sendo gravado. Mas a Rafaela estava num lugar e passou uma pessoa crente. A Rafaela falou assim: a paz do Senhor, irmã. Aí ela entrou no comércio, o dono do comércio falou assim: e não vai me dar a paz do Senhor também? Aí a Rafaela: a paz do Senhor, fulano. Por quê, meu irmão? Eu sempre digo isso. E os irmãos aqui já sabem disso. Eu já expliquei isso para os irmãos. Você não tem que dar a paz do Senhor só para evangélico, meu irmão. A gente tem que fazer o que Jesus ensinou. Eu sempre digo para os irmãos. Eu sou nascido e criado na igreja. Tenho 41 anos. Meu pai era pastor daquele mesmo... rocha. Mas assim, muitas coisas eu fui aprendendo na Bíblia. Jesus disse assim, na cidade que você entrar, diga, paz seja convosco. Você chegou no lugar, você tem paz? Então você dá a paz. É para você dar a paz. Eu chego num bar, tem gente bebendo, eu falo, paz do Senhor. Eles olham assim, meio sem graça, porque não são acostumados. Meu irmão, se você tem paz, você não tem paz, você é crente, então você tem que dar paz. Jesus disse assim, no lugar que você chegar, você diga, paz seja com essa casa ou com essa cidade. Se aquela pessoa for digna de paz, ou se ela receber aquela paz, a paz fica com ela. Se ela não receber, a paz volta para você. Agora, eu dou a paz do Senhor para o Valdeci. Valdeci já tem, a gente só troca a paz, meu irmão. Agora, tem pessoas que estão precisando da paz, tem pessoas que estão atribulado, estão perturbado, e você diz, meu irmão, eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que você pode chegar numa casa onde está passando várias dificuldades, várias lutas, e você diz, a paz do Senhor seja nessa casa. Se aquela pessoa receber, Jesus falou que a paz fica naquele lugar. É nisso que nós devemos crer, meu irmão, no poder da palavra de Deus, a palavra que muda a vida das pessoas. Então, você chega no lugar, eu explico isso aqui para os irmãos, vamos fazer um culto na rua, aí dá oportunidade para alguém. A paz do Senhor para os irmãos e os ouvintes com boa tarde de salvação. Não, senhor, não existe boa tarde de salvação. Nunca li isso em lugar nenhum. É a paz do Senhor para todo mundo.
Está diferenciando até no cumprimento, meu irmão. É a paz do Senhor. Que a paz de Deus esteja nessa cidade de espera feliz. Que a paz de Deus esteja nas cidades vizinhas, no estado, no Brasil. Meu irmão, se a paz do Senhor não irradiar em todos os lugares, o mundo está perdido. O mundo já está em guerra. Nós temos a paz de Deus no nosso coração. E se a gente guardar a paz para nós, meu irmão? Você tem a paz do Senhor? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aleluia. Você tem a paz do Senhor, a paz que Deus te deu. Então espalha para as pessoas. Chega em casa, dá a paz do Senhor para a tua família. Diz: paz seja nessa casa. Às vezes tem alguém da família que não é crente ainda. Paz do Senhor, meu filho. Paz do Senhor, minha esposa. Dá a paz do Senhor para o teu filho que ainda não é. A paz do Senhor. Porque você vai ver como a paz, que a palavra do Senhor é verdadeira, ela vai se cumprir. Agora, como igreja, como povo de Deus, para a gente fechar a palavra, eu vou dizer para os irmãos: se todo crente se preocupar em visitar uma pessoa com dificuldade, alguém com depressão, alguém com crise de ansiedade, alguém com vício, alguém com alguma coisa, vai na casa dessa pessoa, não menciona nada. Se ela falar alguma coisa, você diz: eu vou orar por você, eu vou te ajudar nessa causa, mas não entra em detalhe, não tenta resolver o problema da pessoa, porque não é a gente que vai resolver, meu irmão. A gente vai levar a presença daquele que pode resolver. Quem pode resolver é Jesus. Ele pode resolver. Você vai visitar alguém, você dá um abraço. Sabe que muitas pessoas hoje, elas sofrem simplesmente por falta de um abraço. Muitas pessoas sofrem por falta de alguém só para parar, para ouvir ela falar. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas, quase ninguém quer parar para ouvir outro falar. Eu estou ocupado. Às vezes alguém quer comentar, uma pessoa, às vezes pessoa idosa quer conversar, a gente que é mais novo, ou mais novo, a pessoa nunca quer dar atenção para a pessoa, mas aquela pessoa às vezes tem uma palavra para falar para você e ninguém quer dar atenção. Mas quando você dá atenção para alguém, no mundo que a gente vive, da indiferença, você ganha alguém. Alguém só quer desabafar, ele só quer que você ouça, ele só quer que você empreste o seu ouvido. A gente gosta muito de emprestar a nossa boca, né? Porque é bom falar. Às vezes a pessoa está falando e a gente quer atropelar e não dá tempo. Mas quando você para emprestar os seus ouvidos para alguém que quer colocar alguma coisa que está no seu coração, meu irmão, empreste o seu ouvido, espere alguém falar. Alguém está querendo falar com você, alguém está querendo direcionar uma palavra para você e não está conseguindo. Empresta a tua atenção para alguém, porque tem alguém querendo ouvir, tem alguém querendo falar. Tem alguém querendo falar, e nesta noite eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui, que Deus está dirigindo essa palavra para alguém. Empresta o seu ouvido para alguém. Tem alguém querendo falar, tem alguém com o coração agitado, tem alguém com o coração apertado, tem alguém com o coração difícil, mas se você abrir o tempo do seu ouvido para alguém falar, essa pessoa vai relaxar, vai acalmar, e Deus vai entrar e vai fazer. Muitas coisas, irmãos, muitas coisas que Deus faz é através de coisas práticas, é através de atitude nossa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não fica esperando que Deus vai fazer, que Deus vai mandar anjo, arcanjo, querubim, serafim. Deus faz através de você, Deus faz através de mim, Deus faz através de nós. Deus alcança as pessoas através de nós. Às vezes a gente fica assim, aquela oração, né? Senhor, envia teu anjo lá. Mas às vezes a gente pede para Deus enviar o anjo em lugar que a gente pode ir. E em lugar que a gente tem que ir. Ah, Senhor, manda o teu anjo lá. Mas Deus vai mandar o anjo fazer o que lá, meu irmão? Se a vez é nossa, se a oportunidade é nossa e a missão é nossa. Aí eu fico até brincando que às vezes a gente está assim, Deus, orando, Deus, manda o teu anjo. E Deus, não, estou mandando é você, meu filho. Manda o teu anjo, Senhor. É você, meu filho. Ah, manda o teu anjo. Não, é você, meu filho, vai você.
Não é o anjo não, é tu. Quando você não puder, quando não der para você, quando não for da sua capacidade, eu mando o anjo, mas vai você. Porque senão a gente vai ficar só aquele crente preguiçoso, né? A Bíblia chama de sono da indolência, para não chamar de preguiçoso. No português a gente chama de eufemismo, né? Suavizar para você não. Mas a Bíblia usa muito eufemismo. Mas o apóstolo Paulo disse assim, ó, porque já é hora de nós levantarmos do sono da indolência. No português, levantarmos do sono da preguiça. Porque tem preguiça espiritual também, meu irmão. Você está achando que existe só preguiça física? Tem preguiça espiritual. O que é preguiça espiritual? Se a Bíblia diz que tem preguiça espiritual, porque tem indolência, né? Preguiça espiritual é aquilo que você... O que é preguiça? É uma coisa que você sabe que você tem que fazer, mas a gente fica protelando, a gente fica segurando e não quer fazer, se der, não sei, se der. Não, tem que levantar, então vai. Tem que fazer, então faz. Isso é a atitude do crente, da igreja, do povo do Senhor. Então que a gente se levante, que a gente se ponha de pé e que a gente seja uma igreja ativa, organismo vivo, igreja de Deus, que faz a obra do Senhor. Então, deixe Deus te usar. Aí tem pessoas que dizem assim, Deus não me usa, Deus não usa? Claro que usa, irmão. Tem gente que acha que Deus só usa que se ele pegar microfone, se ele pregar, se ele rodar, se ele revelar. Nada disso, irmão. Quando você abraça alguém, quando você estende a mão para alguém, você está sendo usado por Deus. Então você é usado por Deus. Você é um instrumento de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que esta palavra fique para o nosso coração, para a nossa reflexão. E para que nós venhamos colocar a palavra de Deus em prática cada dia na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pés. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do Deison, do nosso irmão Antônio, da sua esposa, irmã Madalena, das duas jovens. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Que todos voltem sempre. Deus abençoe toda a igreja, o povo do Senhor, no nome de Jesus. Uma sequência aí de semana abençoada para os irmãos. E, se Deus permitir, nós nos veremos no final de semana. Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Pai bendito, Senhor da glória, Deus eterno, Deus fiel, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos concedido de podermos estar aqui neste lugar, nesta noite, para adorar e exaltar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor leve o Teu povo em paz para os seus lares, dê uma noite abençoada para cada um dos seus filhos, que o Senhor esteja livrando de todo acidente, de todo perigo. Ó Pai, que o Senhor esteja guardando, dando saúde para o Teu povo. Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa, cada lar, cada família. É o que nós oramos, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem saudar o seu irmão que está do teu lado.